E vamos nós de cinética 3 para acabar. Essa aula vai ser bem rapidinha. Nós vamos falar sobre lei da velocidade. Aliás, as leis das velocidades ou leis da velocidade, enfim. Vocês escolhem o que vocês querem. Só sei que a velocidade tem algumas leis e nós vamos falar delas agora. Vamos lá. O que seria a lei da velocidade da reação, né? Velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes elevada a certo expoente determinado experimentalmente, determinado ordem de reação. Aí, beleza, né? Aí vocês já começam a entrar em desespero. Gente, quem é essa constante? Calma! Vocês não precisam saber quem é a constante, tá? Relaxa, relaxa. Deixa lá a constante sendo constante, deixa lá a constante sendo K e tá tudo certo. Daí a gente segue nosso baile aqui. Vamos lá. Velocidade de reação vai ser igual a constante, que é o K, vezes a concentração dos reagentes elevado à ordem de reação. Primeira coisa, né? Nós precisamos determinar a ordem dessa reação. Então, o nosso trabalho estudando velocidade de reação é determinar essa ordem de reação. E existem três formas de você determinar essa ordem de reação. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Quando a minha reação é elementar, ou seja, ela só tem uma etapa. É aquela reação, ponto e acabou. Então, nesse caso, a minha ordem de reação vai ser igual ao coeficiente estequiométrico dos reagentes. Quem são os coeficientes estequiométricos? Nós determinamos no momento que a gente faz o balanceamento. Então, esse númerozinho que fica na frente, ou então quando esse número é igual a 1, que ele não é representado na frente, nós dizemos que esse númerozinho é a ordem de reação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez fique um pouquinho mais baixo porque eu vou soltar o áudio aqui, mas eu acho que vai ficar bom. Vou dar uns berros aqui. Beleza. Então, aqui nessa reação, nós temos gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando ácido iodídrico. Então, se a minha fórmula é velocidade igual a K, que é a minha constante, vezes a concentração dos reagentes. Primeiro, quem são os reagentes? Quem fica antes da seta. Então, o H2 e o I2 são os meus reagentes. Com a ordem elevada à ordem de reação, que é esse X. Então, se eu tenho uma reação elementar, ou seja, com apenas uma etapa, quem será a minha ordem de reação? Vamos lá. Velocidade igual a nossa constante, vezes concentração do reagente 1, que é o H2. Qual é o coeficiente dele estequiométrico? É 1. Se não tem nada, é porque é 1 elevado a 1. Vezes concentração do reagente 2 elevado ao coeficiente do reagente 2. Tá, e se tiverem mais de 3 reagentes? Você vai completando. Se tiverem 4 reagentes, você vai colocar todos os reagentes elevados às suas ordens de reações. Beleza? Então, determinar a ordem de reação total vai ser 1 mais 1, que é a ordem do primeiro reagente mais a ordem do segundo reagente, que é igual a 2. Então, a ordem dessa reação aqui é 2. Vamos lá. Quando a minha reação não é elementar, ou seja, reação não elementar, Então, beleza. Nesse caso, a gente vai conseguir identificar a ordem de reação, ou então calcular essa velocidade de reação quando eu tenho mais de uma etapa. Na reação elementar eu tinha uma etapa só. Na não elementar são 2 ou mais etapas. Só que você pega a lenta, a fase lenta e determina a velocidade de reação com a fase lenta. Ah, mas como é que eu vou saber quem é a fase lenta? Vai estar escrito aqui, ó, igual aí, gente. Está escrito aí, ó, lenta. Então, essa fase lenta que vai te determinar qual é a sua ordem de reação.
para você ir lá e fazer o seu cálculo de velocidade de reação. Como é que vai ficar essa velocidade de reação? Velocidade igual a minha constante, K, que está sempre lá, linda e bela. Quem são meus reagentes da fase lenta? H2 e NO. H2 elevado ao meu coeficiente, que é 1, elevado a 1, minha primeira ordem aqui, minha ordem da reação do reagente 1. E o reagente 2 é o NO. Qual é o coeficiente do NO? 2. Então, elevado a 2. Pronto, ordem de reação 1 mais 2 igual a 3. Então, com essa fórmula aqui de cima, vocês determinam a velocidade. E se ele te perguntar qual é a ordem dessa reação, ligação não, gente. Reação. A ordem dessa reação é 3. Beleza? Agora aqui, no meu último exemplo, aliás, da minha última lei de velocidade, que é o que mais cai nas provas. Então, aqui vocês precisam analisar o comportamento dessas reações de acordo com os experimentos. Aqui você tem vários experimentos para você analisar. E em cada um desses experimentos você vai acompanhar o comportamento dos reagentes. Vamos lá, como é que vocês vão analisar isso? Primeiro, aqui nós vemos que nossos reagentes são o A, o B e o C. E essas letrinhas aqui, gregas, não sei se são gregas, mas enfim, essas letras aqui, elas estão representando os coeficientes estequiométricos, ou a ordem de cada uma desses reagentes, né, na verdade. Vamos que vamos! Primeiro, vamos olhar para o A? Só o A. Vamos olhar aqui para o A. Olha só, concentração de A. A gente está percebendo que nessa coluna nós temos os valores de concentração de A. Nessa segunda coluninha aqui, valores de concentração de B. E na terceira, valores de concentração de C. E aqui nós temos os valores de velocidade das reações. Vamos olhar para o A. Olha só, no experimento 1, o A tinha essa velocidade aqui, representava essa velocidade de reação, né? Quando eu tinha essa concentração, 0,1 mol de A. Só que no experimento 2, ele resolveu dobrar a quantidade de A. Ele era 0,10, se tornou 0,20. Enquanto os outros reagentes, eles se mantiveram com as mesmas concentrações. Não houve alteração nenhuma aqui no B e no C, apenas no A. Então, no experimento 2, houve uma dobra aqui de concentração. Vamos observar a velocidade. Olha, de 4 vezes 10 elevado a menos 4 foi para 8. Então, vocês estão percebendo que a velocidade também dobrou? Então, olha a influência do A na velocidade. Se eu dobro a concentração de A, a minha velocidade também dobra. Olha que maneiro. Então, nesse caso, a minha ordem vai ser 1. Se eu dobrei aqui, e aqui eu também dobrei, a proporção é a mesma. A proporção é 1. Sacaram? Deixa eu anotar aqui do lado. Ó, no A, o que aconteceu? Ele tinha concentração e dobrou, né? Multiplicou por 2. E na velocidade é a mesma coisa. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Mesma proporção. Vamos olhar para B agora. Vou trocar até de cor. Olhei aqui para B. Experimento 1, B, 0,10. Experimento 2, B, manteve 0,10. Só que, quando ele fez o terceiro experimento, ele resolveu mexer no B. Ele voltou para a concentração inicial de A, manteve C, só que com B ele dobrou. O que aconteceu? A velocidade que era 4, quando mudou a concentração de B, ela dobrou também. Então, se eu dobrei a quantidade de B e a minha velocidade também dobrou, qual é a minha ordem? É 1. Então, aqui de B, ó,
Mesma coisa. Mesma proporção. Igual a 1. Só que aqui, vamos olhar para o C. C manteve-se nos 3 primeiros experimentos. Só que no quarto experimento, ele voltou A e B para a concentração inicial. Só que ele quis observar a influência de C na velocidade da reação. Então, ele foi lá e dobrou a concentração de C. Quando ele dobra a concentração de C, ele sai do ponto inicial, que é de 4, e vai para 1,6, ou seja, ele quadruplicou. Nesse caso, o que acontece? Ele saiu de 4 e foi para 16. Na verdade, de 4 vezes 10 a menos 4 foi para 1,6 vezes 10 a menos 4. Então, ele quadruplicou. Então, se ele quadruplicou, o que vai acontecer aqui? 10 a menos 3, tá, gente? Desculpa. Se ele quadruplicou, o que vai acontecer? Opa! O C, ele dobrou de concentração. Então, a proporção vai ser 2. Enquanto a velocidade, ela quadruplicou para 4. Qual é a velocidade, qual é a ordem dessa reação aqui? 2. 2 dividido por 4 dá 2. Então, a minha proporção, ela dobrou. Então, nesse caso, qual vai ser a velocidade? Como é que eu represento a velocidade disso? Velocidade igual a concentração não, desculpa, constante, vezes A, reagente A, elevado à sua ordem, que é igual a 1, B, elevado à sua ordem, que é igual a 1, e C, elevado à sua ordem, que é 2. Então, nesse caso, determinamos a nossa velocidade de reação. E acabou. Viu como foi rapidinha a aula de hoje? Rapidinha, porém muito, muito essencial, principalmente o último exemplo, galera. Saber e olhar para um gráfico, para um quadro, identificar a ordem da sua reação, se a minha concentração dobrou, se ela foi dividida, se ela quadruplicou. Perceber a influência da concentração na velocidade é primordial, beleza? Então, é isso. Fim de cinética. Vamos para a próxima aventura.